tempo que nós temos é precioso, né? Todo mundo sabe disso, né? Que o tempo que a gente perde, ele não recupera, a gente não recupera. É a mesma coisa da noite de sono. A gente não consegue recuperar uma noite perdida. Então, o que eu acredito quando eu comecei a viver uma vida de estudos de fato, né? Porque antes eu não tinha uma vida de estudos sistemática assim como tenho hoje. Era que antes eu estudava qualquer coisa que me aparecia. Ah, tem um livro legal, pô, vou ler esse livro. Até hoje vinha aquela vontade, sabe? Mas eu aprendi com o Sertilanges, que ele fala que a importância, né, é melhor do que a urgência. Não sei bem como é a frase direito, mas ele fala que a gente precisa manter o nosso caminho e não se preocupar tanto com a urgência. E muitas vezes os livros que eu pegava para ler, a coisa que eu me interessava para estudar, eram coisas urgentes. Urgentes que não tinham, que não fazia parte do meu plano de estudo. Então, às vezes eu saía, né, e depois eu me perdia dos meus planos de estudo e eu ficava, como é que eu volto agora? Como é que eu faço para voltar? Então, eu comecei a pensar de uma forma mais sistemática, estudar de uma forma mais sistemática. E eu tenho levado isso para minha vida, né, até então, e eu tenho separado aquilo que eu vejo qual é a falta. Se eu quero aprender algo, eu vou dar uma olhada ali nas principais bibliografias, vejo um livro interessante e leio. Se eu quero estudar literatura, vejo um livro interessante ali e leio. Recentemente eu estava com vontade de ler Machado de Assis, né, para ter um contato melhor com o autor. Peguei, tem uns 50 contos de Machado, li alguns contos ali para também ter esse contato com ele. Até porque eu gosto muito de literatura, né? E aí, hoje, o meu foco no estudo de filosofia é é filosofia antiga e filosofia medieval, né? Então, eu não vejo em mim, e eu também não vejo o porquê dentro desse período de estudo, estudar filosofia contemporânea, filosofia moderna, não tem porquê. Senão estaria indo contra ao meu sistema de estudo. Não estaria dando continuidade àquilo. Então seria um tempo perdido. Então, o tempo que eu estaria estudando a coisa que realmente eu deveria estudar, eu acabei indo para outro canto. E aí, eu tenho um desejo, na verdade, já tenho planos de, de seguir a carreira acadêmica, claro, e eu quero me especializar em filosofia medieval. É isso aí, Agostinho que abriu uma porta muito escancarada para mim e eu conheci o Santo Agostinho já conhecia, né, até antes de cursar filosofia, mas depois que que entrei na universidade de filosofia, comecei a ler mais coisas dele, eu fui me interessando cada vez mais. E eu já tinha esse, esse desejo de estudar a parte medieval da história, né? Inclusive, eu sou professor de história, então essa parte medieval já me chamou muita atenção. Até porque eu já tinha já tenho um histórico de gostar de de coisas medievais, né? Principalmente livros de fantasia medieval, essas coisas todas, tudo isso me chama a atenção. Então, eu não vejo um motivo de fazer algo que esteja fora desses parâmetros, né, daquilo que eu construí, daquele murinho que eu construí. E essa ideia de construir um muro dentro daquilo que você quer aprender é muito bom porque você se limita. E ter limite também é liberdade. Certa vez,
quando eu estava próximo a escrever a minha monografia em História, que tinha a ver com educação, eu estava conversando com um barbeiro. Esse barbeiro foi colega meu, né, na faculdade. E eu falando, como é o nome dele, Jesus? Pô, esqueci o nome do cara. Pô, não lembro o nome dele, mas é um cara muito inteligente. Gente boa demais. E eu falando com ele, ele fazendo, cortando cabelo, eu falei, rapaz, eu vou falar sobre isso, 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 isso. E isso na minha monografia. Ele, rapaz, enxugue. Deixe algo mais enxuto. Faça algo que você consiga fazer de forma coesa e que seja algo também que você veja que tem importância, né? Que seja fácil de você escrever também, para que você não escreva muita coisa e não diga nada. E foi exatamente isso que eu fiz. E graças a Deus, a banca me deu 10 na monografia, né? Então, quando você se limita em determinados assuntos que você deseja aprender, vai tornando a tua vida mais fácil. E eu digo isso porque quanto mais você vai se especializando naquilo ali, vai se estudando aquela coisa ali, você vai entendendo mais, sabe? E quanto mais você entende, você traz aquilo para dentro de si. E eu estou falando isso nesse sentido do limite, porque o limite também traz uma disciplina. Tem alguns livros aqui atrás, tem alguns que eu comprei e nunca li. Eu vou mostrar isso aqui, um exemplo bem prático. Esse livro aqui tem 10 anos não nessa estante, mas aqui na minha casa. Tem 10 anos esse livro. Eu nunca peguei esse livro para ler propriamente. Já peguei, olhei alguma coisa e tal. E eu peguei esse livro porque era C.S. Lewis. E era um cara que eu gostava, que eu gosto bastante. Né? Deixa eu pôr novamente aqui na estante. É um cara que eu gosto bastante. E eu comprei não porque eu queria estudar, eu queria ler. Na verdade, eu tinha essa vontade, mas era apenas uma vontade, era apenas a urgência de ter aquele material na minha estante. Então, eu comprei, né? Na época, um conhecido guardou esse livro para mim. Acho que era o último. Ele ligou para mim e falou: cara, ó, tá tendo esse livro do C.S. Lewis aqui. Eu falei: rapaz, guarda o meu. Aí ele guardou o meu lá, que ele trabalhava lá na livraria. E então eu comprei esse livro. E tá aqui há 10 anos. Nunca li de fato e verdade. Então, quando eu penso atualmente em querer estudar, eu vejo qual é o que eu quero aprender. Hoje, como eu falei antes, eu tenho estudado o meu ponto, né, de estudo mesmo, filosofia medieval e filosofia antiga. E aí, acontece que tenho lido Platão, tenho lido Santo Agostinho, né? E também eu tenho lido o Educação Guia para Perplexos, da Henrique Vice. Então, o que eu vejo, estou vendo uma síntese dessas três coisas, né? Hoje, logo no início do ano, eu pensei, cara, eu vou estudar, vou pegar uma história da filosofia para ler de cabo a rabo. Ler de cabo a rabo. Primeiro que eu não consegui comprar a história da filosofia, que estava muito cara. Então, muito cara, mais de R$ 120 e tal, e eu não queria, eu não gosto de ler livros imensos em PDF, né? Mas, e eu pensei assim, caramba, vou deixar isso quieto, né? Deixar isso quietinho aqui, porque não era tão necessário assim. Depois eu fui enxugando. E aí eu comecei a estudar literatura, daí eu comecei a estudar latim também por um propósito, uma coisa também que vale a pena ser dita, é que o estudo ele deve ter um propósito. Você pode estudar? Pode.
Mas tem também que ver qual é a finalidade daquilo que você está fazendo, qual é o resultado, para onde você está indo, por que você está fazendo isso, sabe? Porque eu estava lendo um livro um tempo atrás, que é Na Estrada com Santo Agostinho, do J.K. Smith, que ele conta, ele faz basicamente uma história, né, de um trajeto histórico da vida de Agostinho. E eu achei interessante isso, e até tomei para mim um pouco dos aspectos que o autor colocava no livro, né, porque quando você sai de um ponto A e quer ir para um ponto B, você tem que saber como é que vai chegar lá. Ou melhor, se você está fazendo algo no ponto A e deseja ir para algum lugar, você tem que saber para onde você está indo. Porque muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente faz coisas que a gente não sabe por que está fazendo. Então, qual é o motivo de eu estar estudando latim hoje, Augusto? Porque eu estou querendo ler obras, principalmente obras de Santo Agostinho, no original. Né? Quero ter o prazer de ler e entender um pouco mais aprofundado. Não é por ter um fetiche intelectual, eu sei latim, não sei o quê. Não, não é por isso. Até porque eu me dou muito bem com traduções, então não tinha tanta, não é tanta coisa assim, mas eu quero aprender devido ao propósito de entender um pouco mais aprofundado a, a literatura agostiniana no idioma dele. Aí também eu estava aprendendo grego, mas eu estava aprendendo grego por tabela, né? Porque eu estava num grupo de estudo com a professora da UFS, que a gente estava estudando a Odisseia de Homero, a Odisseia e a Ilíada. A gente está estudando, a gente está estudando a Ilíada ainda, né? Mas vai voltar de setembro, eu acho, se não me engano. Na volta do semestre aí, na volta das férias. E aí, por que eu estava estudando a Homero? Exatamente porque eu tenho coisas que eu quero. Desculpa. Tenho materiais de Homero que eu tenho que estudar e eu quero dar aula sobre isso também. Então, fazer parte desse grupo de estudo foi algo interessante, algo muito bom para mim, proveitoso, porque a professora é especialista em Homero. Então, estou aprendendo ali para poder ter conhecimento para poder passar também. E grego? Grego a gente estava estudando grego ático, só que eu não estava estudando com tanto afinco, né? Porque. Deixa eu beber uma água aqui. Porque não era do meu interesse, exatamente. Então, beleza, eu tenho vontade de aprender grego para ler Platão no original, ou algo assim, mas não é a vontade, não é a necessidade do momento. Né? Eu lembrei agora do Sertilanges, ele fala para a gente não trocar a necessidade pela urgência. Então, a literatura, tem estudado literatura por quê? Para trazer aqui para o nosso programa de estudo sobre literatura. Tem estudado livro de pedagogia por quê? Exatamente por isso também. O meu propósito todo de estudar algo é para transmitir aquilo que eu tenho aprendido. Entendeu? Exatamente isso. Porque a vida de professor é isso. A vida de professor é estudar, é aprender para repassar, sabe? Então, mesmo que você não seja um professor, mesmo que você não tenha um propósito de dar aula, mas você está estudando e certamente você vai ensinar alguém, mesmo não querendo ensinar. Eu lembro que eu andava num ambiente com alguns conhecidos e a gente sempre conversava em algumas coisas. E tinha coisas que eu falava que chegava a um ponto e falava, meu Deus do céu, eu sei isso, sabe? E mesmo nem lembrando que eu sabia, aí no meio da conversa eu soltava, assim. Então, quanto mais a gente vai absorvendo o conhecimento, mais absorvendo aquilo que a gente quer aprender,
aí no meio de uma conversa, até uma conversa boba, uma conversa bem aleatória, que você não está tendo nem interesse em falar sobre vida intelectual ou sobre esse tipo de coisa, né, de estudos, você vai lá e solta, porque já faz parte de você, já faz parte de você, e o estudo tem que fazer parte da gente. Não é somente eu estudar aqui, escrever no caderno, revisar depois e pronto. Mas o estudo tem que fazer parte. Senão, o que a gente está fazendo da nossa vida? Né? Seria um tempo perdido também.